Cobrador de ônibus, mesmo com categoria D, pode dirigir um ônibus? Bom, gente, nesse vídeo aqui eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Abrindo um parênteses aqui, eu recebi comentários: ah, Vaguinho, você está contando histórias com E. Não são histórias. Procura a diferença entre histórias e história que você vai saber. Então eu vou contar para vocês aqui mais uma da série aí que eu estou contando de coisas que aconteceram na minha vida. Coisas inusitadas, algumas merdas, enfim. Um amigo meu, ele mandou uma mensagem para mim recentemente e falou assim: cara, olha, tá para aparecer uma pessoa com a capacidade maior que a sua de se auto-sabotar. Cara, é isso mesmo, eu estou aqui para falar para vocês, eu não tenho problema nenhum em contar coisas que aconteceram. Na época, eram coisas que, oh meu Deus, que terrível. Hoje a gente vai contar de uma maneira engraçada, sem problema nenhum. A história de hoje é na época que eu era cobrador. Eu disse que eu ia tentar seguir de uma maneira cronológica, né? 2001, 2002, 2003. Só que eu lembrei dessa história e aí eu vou voltar um pouquinho para trás. No vídeo anterior eu contei uma história de 2004, o lance do taxista. Se você não viu, é só clicar aqui no card. Então, e teve uma outra história também que eu caí para dentro dos gari, foi em 2001. E essa história que eu vou contar também é de 2001, mas é lá do comecinho de 2001, né? Eu ainda não era motorista, eu era cobrador da Transportes Barra. Então tinha um motorista lá, amigo meu, chamado Carlos. A gente chamava ele de Carlinho Tricolor. Pensa num cara porra louca. Qual é? Babá. O cara era muito maneiro, cara. Eu me amarrava em trabalhar com ele, porque ele era muito animado, ele era um cara assim, sei lá, muito pra cima. Eu nunca vi aquele cara de mau humor. Até nos momentos ruins eu vi o cara rindo, zoando. Quando eu peguei a categoria D, ele soube, a gente conversando, né, que eu já tinha pego. Ele falou assim: cara, eu vou te dar uma moral. Toda vez que a gente for pra garagem, que você trabalhar comigo, eu vou te deixar dar um pega no ônibus aí. E aí foi feito, né? Toda vez que a gente saía da Taquara, eu trabalhava na linha 241, Taquara para Samauá. Hoje mudou, acho que é 341, né? É uma coisa assim. O pessoal aí do Rio de Janeiro que puder escrever aqui. Mas na época era esse número. E aí a gente, quando ia para a garagem, a gente pegava ali a Cândido Benício, sentido Praça Seca, sentido Madureira, e depois virava ali para dentro da Vila Valqueire, que é onde era a garagem do Transporte Barra. Todo dia que eu trabalhava com ele, eu ficava feliz da vida, porque eu sabia que eu ia dirigir. Aí a gente, quando chegava ali por trás da Praça Seca, ele pegava aquela reta, era bem mais deserto, 10 da noite, 10 e meia da noite, 11 horas. Não tinha nada. Aí ele começou a deixar eu dirigir. Ele só falava: olha, não vai apitar o meu Drive Master, porque tinha um aparelho chamado Drive Master. Eu procurei essa imagem para tentar colocar aqui para vocês verem. Os das antigas vão lembrar desse aparelho, né? Que ele apitava, ele controlava ali o balanço do ônibus, tanto na arrancada e freada, quanto nas curvas e tal. E ali, se apitasse muito, você perdia um prêmio, que era uma cesta básica. Ele falou: ó, não vai apitar o meu Drive Master. Eu comecei todo dia dirigindo, nunca dei um toquinho no Drive Master dele. Ele me ensinou as técnicas da época, tá, gente? Inclusive uma técnica muito conhecida da época, que era a equalização. O que é equalização? Era você equalizar, igualar, né, o giro do motor com o giro da caixa, né? Porque quando você pisa na embreagem, a caixa gira em uma velocidade e o motor em outra. Então, quando você tira o pé da embreagem, que acopla ali o platô e o disco, a velocidade está diferente e aquelas molas da embreagem têm que absorver muito. Então, a gente fazia o quê? A gente deixava o giro cair para 1000 rotações, elevava o giro ali em 1400, 1500, puxava a marcha e tirava o pé da embreagem devagar. Nisso, as duas velocidades do motor e da caixa se igualavam. Beleza? Tá aqui o parênteses aberto sobre equalização. Hoje em dia, com novas técnicas de operação, de condução econômica e extraeconômica, nós não utilizamos mais a equalização para troca de marchas, para reduções e tudo mais. Ainda mais em veículos eletrônicos, né? Tem gerenciador eletrônico de combustível, mas antigamente era bomba injetora mesmo e era essa técnica. E ele me ensinou. Isso me ajudou muito, porque muitas empresas gostavam de motorista que trabalhava dessa forma. Você dá mais freio motor, você além de igualar, você gera mais freio motor, porque você elevou o giro e tudo mais. Então, a maioria das empresas gostavam disso. E a Transporte Barra, o Grupo Redentor,
visava muito isso. E ele me ensinou e tal. E todo dia, toda vez que eu trabalhava com ele, não era todo dia que eu trabalhava com ele, mas eu sempre tentava trabalhar com ele. Toda vez ele deixava eu dirigir. Não teve um dia, depois da primeira vez, não teve um dia que ele não deixou eu dirigir. Mas aí já no finalzinho, já eu estava perto já de sair da empresa. Eu não sabia que eu estava perto de sair da empresa, mas já estava perto. Um carro estava seguindo a gente no Pagaragem. Eu falei, nossa, cara, tem um Gol branco seguindo a gente. Ele falou assim, ih, rapaz, será que é um inspetor? Eu falei, sei lá. Quando eu entrei numa rua à esquerda, que além de ser uma curva para a esquerda, era uma descida, eu parei no meio da rua, para não deixar nenhum carro entrar do meu lado. Aí ele falou assim, ó, puxa o freio de estacionamento e vamos trocar. Eu troquei com ele rapidinho, mas o cara no carro conseguiu ver pelo espelho o movimento da gente trocando, mesmo o carro estando apagado, enfim. Aí ele foi atrás da gente até a garagem, chegou lá, ele nos chamou no canto, né, e falou assim, olha só, eu peguei, você estava dirigindo, você é cobrador, não pode, por que você deixou ele dirigir? Você sabe que não pode, tal, que a norma da empresa é essa e tal, enfim. Aí o motorista, não, mas não foi isso não, tentando, né, remediar, e falou assim, ó, não, eu não quero que minta para mim, fala a verdade, estava dirigindo não. Aí ele falou, não, estava sim, o moleque tem carteira D, já fez o CS Senat, na época o curso para motorista coletivo era a resolução 57 na época, né? Aí ele falou, pô, o cara é bom, moleque, só que ele precisa de umas orientações. Ele falou, mas tu sabe que não pode, a norma da empresa não permite e tal. Enfim, ó, dessa vez eu vou deixar passar, mas se eu pegar, mais uma vez eu vou botar para as cabeças. Para quem não conhece essa expressão, botar para as cabeças vou fazer a comunicação e vocês vão para a rua por justa causa. Aí, obviamente, trabalhamos outras vezes junto, aí dali em diante não peguei mais, eu fiquei com medo até de prejudicar o cara. Um belo dia eu estava na garagem, aí o instrutor, ele pegou um ônibus para levar para a vistoria lá da SMTU. Aí ele tinha que fazer essa vistoria para o carro poder entrar na linha. Era um carro 0 km, carro 13.088 da Transporte Base. Se você procurar talvez no ônibus Brasil, você vai encontrar. Aí peguei a carona com ele, que ele tinha que passar perto do ponto final onde eu ia trabalhar. Conversando lá e cá, eu falei, pô, tô com a carteira D já tô com o CS Senat e tal. Ele falou assim, mas você sabe dirigir ônibus? Eu falei, sei, eu me garanto e tal, eu dirigi a Kombi, mas eu acho que se eu pegar o ônibus eu me garanto, e fui perturbando ele da garagem até lá. De repente ele se irmou, então tá bom, você dirige mesmo? Dirijo. Ele falou assim, então tu vai pegar agora. Eu falei, opa, beleza, né? Nós estávamos numa reta, aí só que a gente tinha que pegar uma ladeirona para poder descer e sair lá na praça onde era o ponto final do 241. Quando chegou no meio da subida, ele parou. Ele falou assim, ó, vem cá agora. Puxou o freio de estacionamento, senta aqui. Agora eu quero que você saia, já que você falou que dirige. Eu sentei lá, ajeitei o banco, botei a primeira marcha, fui tirando o pé da embreagem devagarinho. Quando eu percebi que o carro deu aquela tremidinha, você sente no corpo ele tremer. Aí eu soltei o freio de estacionamento, o ônibus subiu tranquilamente até lá em cima. Quando chegou lá em cima, de primeira, aí lá em cima eu joguei a segunda, comecei a descer devagarinho. Aí ele falou, pode parar aí, porque era um teste informal. Ele estava fazendo algo errado também, mesmo ele sendo instrutor da empresa, ele não poderia me deixar dirigir um ônibus, sendo que eu não estava relacionado como um aluno que estava em processo de treinamento. Mas ele quis me ajudar de alguma forma, ou quis ver se eu sabia mesmo, enfim. Aí eu desci e tal. Quando ele chegou na garagem, a minha tia ela era gerente de tráfego da empresa. Ele chegou lá, chegou no quadro onde ficava lá as fotos das equipes, né? Cada linha, né? 241, linha tal, tinha as equipes, né? Aí ele tirou a minha foto lá da parte de cobrador, ele tirou minha foto e falou, porra, esse moleque me sacaneou, teu sobrinho me ferrou, porra, brincadeira não, pensei que eu ia dar uma foda nele e ele me fudeu. Aí ele pegou a minha foto e bateu na mesa dela assim, ela assustada, mas o que que houve? O que que ele fez? Ele fez alguma coisa? Ele falou assim, porra, esse moleque aí, pô, dei uma carona para ele lá para Taquara e ele ficou falando que sabia dirigir, eu deixei ele dirigir, parei o ônibus numa ladeira íngreme, o moleque arrancou com o ônibus sem deixar o ônibus voltar. Porra, esse moleque dirige mesmo, ó, o próximo para entrar na turma de treinamento vai ser ele. Ele falou assim, puto, mas não tava puto, ele tava brincando com ela. Aí ela falou, ufa, pô, pensei que ele tinha feito alguma bobagem, porque eu tinha entrado indicado por ela, então qualquer coisa que eu fizesse respingaria nela. Aí ele falou assim, não, o moleque é muito bom, eu quero ele no treinamento. Passaram-se 2 semanas, ele chamou alguns cobradores que tinham feito ficha, inclusive eu, para passar para motorista, e a gente foi fazer o teste lá no Rio Centro, lá em Jacarepaguá.
E aí eu fui o primeiro a pegar, me jogou o ônibus na minha mão, vamos embora. Aí já era o carro de treinamento, já era um carro antigo, não era o carro novinho que ele me deu outra vez, não. Aí eu fui, pá, primeira, segunda, terceira, pá, quinta marcha, equalização. O cara falou, porra, teste bom. Beleza, fui aprovado, outros colegas também foram aprovados. Uma ou duas semanas depois, se eu não me engano, que a gente já ia começar na escolinha, aconteceu um acidente, um atropelamento envolvendo um motorista novato, que era cobrador, inclusive foi cobrador junto comigo também, mas ele já estava na fila de espera há mais tempo, passou para a roda primeiro, atropelou uma senhora, infelizmente veio a óbito. E aí, cara, a diretoria endoidou, porque a empresa não tinha um índice de acidente muito alto, entendeu? Ela tinha muito controle com velocidade, só podia andar no máximo 60, então tinha um controle danado. E aí aconteceu esse acidente, cara. Corta treinamento, né? Aí eu fiquei muito chateado, porque eu estava muito empolgado, que eu já ia passar para a roda. Aí eu comecei a procurar em outras empresas, eu até contei essa história em algum vídeo para trás, bem lá para trás, né? Que eu fui em 15 empresas, fui empresa por empresa até conseguir o emprego, voltei de novo, né? Acabei as 15, voltei lá no começo, na terceira ou quarta de novo, na repetição que eu consegui entrar. A história da Brasil Lisboa, de repente eu tiro um vídeo só para falar sobre ela, que também a história foi bem engraçada. Quando eu fui lá levar a carteira, foi uma história bem engraçada. De repente eu conto nessa sequência, eu conto em outra ocasião. Mas aí eu fui lá, enfim, consegui entrar, passei no teste, cheguei no seu Luiz, falecido seu Luiz, que Deus o tenha. Falei, seu Luiz, poxa, eu consegui fazer um teste lá na Brasil Lisboa, o que o senhor acha? Eu devo seguir, eu devo prosseguir nisso, ou espero aqui? Ele não hesitou, ele falou comigo, olha cara, se eu fosse você, eu ia agora. Eu não desperdiçava essa oportunidade. E eu não estou dizendo isso para você porque eu não quero que você seja motorista daqui. Pelo contrário, eu acho que você vai ser um puta motorista e a empresa vai perder muito. Só que você pode ficar aqui 1 ano de espera, 2 anos de espera para entrar no treinamento. Esse tempo que você está de espera aqui, você já vai ter de experiência lá como motorista. Se já está tudo certo, já mandaram você resolver a tua situação, pedir demissão aqui, eu iria, meu conselho. Aí eu segui o conselho dele, eu achei muito interessante essa ideia que ele me deu. E aí eu fui lá pedir demissão na Transporte Barra e fui para Brasil Lisboa. Cheguei até a encontrar com ele na Presidente Vargas. Ah, seu Luiz! Eu no ônibus novinho e ele no ônibus de treinamento, velhinho, e eu com o ônibus novinho. A Brasil Lisboa só tinha carro 0 km. Aí paramos no semáforo um do lado do outro e falou, pô, moleque, eu falei que ia ser motorista e tal. Inclusive, os passageiros que viajavam comigo na Transporte Barra, quando eu era cobrador, ficava muita gente ali próximo à roleta. A roleta ficava lá atrás e ficava muita gente ali batendo papo. A gente ia a viagem inteira batendo papo e o pessoal às vezes tinha lugar para sentar e eles ficavam do meu lado conversando porque o papo era bom. Porra, era 1 hora e pouca de viagem só de bate-papos sobre tudo, cara. Eu falava sobre tudo, eles falavam sobre tudo e tal. Aí várias vezes eu emparelhei do lado do ônibus da Transporte Barra e eu via algum passageiro que era meu passageiro, aí eu chamava a atenção deles, ei, meu camarada, aí eles, pô, rapaz, aí, pô, moleque passou mesmo, motorista e tal. E aí, enfim, cara, eu consegui passar para motorista. Agora o que eu te digo, cara, é correto deixar o cobrador dirigir? Hoje em dia, cara, é uma pergunta até idiota eu fazer isso, porque quase não se tem cobrador. Mas é correto? O motorista que deixou dirigir fez o correto? É óbvio que não. Esse vídeo aqui não é para fazer uma defesa às coisas erradas. Pelo contrário, eu estou contando uma história da minha vida, de como aconteceu comigo, tá? Não é um incentivo a nada em empresas que tenham cobrador. Só que o seguinte, agora vocês conseguem entender por que eu, desde o começo do canal e desde muito tempo, eu sempre procurei ajudar as pessoas na internet, dando dicas, ensinando. Por quê? Eu tive pessoas que me ajudaram, eu tive pessoas que me estenderam a mão, mesmo que de maneira errada, muitos colocaram seus empregos em risco para poder me ajudar. Então eu, cara, me sinto assim no dever, não é na obrigação não, eu faço porque eu gosto. Eu me sinto no dever de passar orientação para vocês desde sempre, desde que vocês conhecem meu canal, às vezes até orientações de maneira errada, fazendo algumas coisas erradas. Eu também não tinha essa maldade, essa noção, né, da coisa. Daí vocês começam a entender. Eu estou só retribuindo, através de vocês,
Tudo que fizeram de bom para mim, alguém faz de bom para você, você retribui para o próximo e você vai replicando. E o que você aprendeu assistindo meus vídeos e outros vídeos aí afora, ou de algum instrutor que te ensinou, que não tem canal no YouTube, mas te ensinou, replica esse ensinamento. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo bem ao próximo, entendeu? Então eu só tenho a agradecer, cara. O Carlinhos tricolor, pô, nunca mais tive contato com ele, nunca mais o vi, mas gostaria muito de saber como ele tá. Ele não sabe o quanto ele me ajudou. Tem meu amigo Sérgio Lincoln também, da Transporte Barra. Ele nunca deixou eu dirigir, ele já era um cara mais metódico, mas ele me ensinou muito através do exemplo. Ele foi um cara, como ele foi um cara muito certinho, muito metódico, eu observava a forma que ele dirigia e eu aprendi. Então, cara, por isso que eu tenho esse desejo de sempre transmitir o conhecimento para vocês. Eu acho que a gente não tem que guardar para nós o que a gente sabe, entendeu? A gente tem que compartilhar. E é isso, cara. Eu peço que você se inscreva no canal, não se esqueça de deixar o like, se você esqueceu, deixa o like, compartilha e principalmente comente aqui o que você achou. Você é da antiga, passou por situações parecidas, você que foi cobrador no passado e hoje é motorista, teve alguém que te ajudou, algum motorista que te ajudou de alguma forma? Eu quero saber a sua opinião. Escreva aqui que eu acho que vai ser bem legal para as pessoas saberem. Jamais eu estou fazendo uma apologia e não vou fazer a nada de errado. Tudo que eu contei aqui é coisa que aconteceu há 15, 20, 22 anos atrás. Então, hoje são só memórias, tá? Que eu poderia colocar tudo isso num livro, se fosse o caso. Tá bom, gente? Obrigado por você acompanhar esse vídeo. Como eu disse, vídeo de história é um vídeo longo, é um vídeo demorado e não tem muito o que fazer, tá bom? Fiquem sempre na paz e obrigado por acompanhar meu canal. Tamo junto, hein? Abraço!